Ei, escuta, Ronaldo, será que as atitudes de Jesus Cristo autorizam o envolvimento da igreja e de seus líderes com a política? O que você pensa? Tema polêmico, tema muito delicado, mas eu gostaria de sua atenção. A gente segue aprendendo na série Aprendendo com Jesus e aprendendo a partir dos relatos do Evangelho de Marcos. E hoje a gente traz o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 14 ao 17. Eu vou ler, eu vou citar o texto para você. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam então. Deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Esse episódio envolve uma situação interessante. Fariseus e homens do partido de Herodes tentavam pegar Jesus em uma contradição. E a gente aprendeu isso no vídeo anterior. Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa que pudesse motivar a prisão de Jesus Cristo e a condenação dele à morte. De forma elogiosa, aparentemente respeitosa, aqueles homens fazem uma pergunta delicada, bastante delicada. É certo pagar impostos a César ou não? E aí, paga ou não paga? Quem era César? César era o imperador romano. Os judeus estavam sob domínio de Roma. Para os judeus, César era mais do que um intruso. Era um governante que havia roubado a liberdade deles, que havia roubado a autonomia da nação de Israel e ainda impunha uma cobrança de impostos considerada pesada e injusta. Além disso, os relatos históricos indicam que havia muita corrupção. Ou seja, os judeus tinham todos os motivos para considerarem César como inimigo. Os judeus tinham razões para se opor a César, inclusive para tentarem alguma rebelião contra o imperador romano. Deixar de pagar os impostos a Roma ou questionar o pagamento seria uma forma clara de enfrentar e de confrontar Roma. Seria uma atitude política de oposição. E se deixassem de pagar, de fato, toda a nação, deixasse pagar impostos, representaria até uma declaração de guerra. E aqueles homens fariseus e membros do partido de Herodes envolvem Jesus nessa situação complicada. Mas o que Jesus faz? Jesus é objetivo, de forma muito sábia, ele declara que o que é de César deve ser dado a César e o que é de Deus pertence a Deus. Nesse episódio não existe um posicionamento sobre política, mas as atitudes de Jesus respondendo se era certo ou não pagar o imposto nos ensinam muitas coisas. E a primeira coisa que chama a atenção é que os homens que tentavam pegar Jesus em contradição eram dois grupos distintos que estavam unidos ali, religiosos e políticos, fariseus e membros do partido de Herodes. É simbólico que na tentativa de prender e matar Jesus havia uma união entre religiosos e o poder político. Não me parece que essa cena estaria registrada na Bíblia sem um propósito. Eu entendo que essa cena está lá, na palavra, para deixar evidente que a união da religião e do poder político sempre vai trazer consequências desastrosas. A união entre a religião e a política resulta na morte do Cristo. E isso fica ainda mais claro quando a gente observa a reação de Jesus. Aqueles homens perguntam: é certo a gente pagar impostos a César? É certo ou não? Jesus poderia ter pego a moeda diante da imagem de César e ter apenas dito: o que vocês veem na moeda?
Está aí a imagem de César, está escrito César, então deem a César o que é de César. Ponto. Jesus poderia ter dito isso. Aqueles homens não tinham feito menção ao reino dos céus. Não tinham falado sobre Deus. Não havia uma pergunta sobre dízimo, por exemplo. Dízimo e impostos, por exemplo. Não tinha essa pergunta. A pergunta era apenas sobre pagar ou não os impostos, se era certo ou não. Quando Cristo fala de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, Jesus parece separar as coisas. Ele indica a existência de dois reinos. E ao não confrontar e nem fazer juízo de valor sobre o governo romano, ao não falar das injustiças praticadas por César, ao não opinar sobre política, Jesus dá sinais de qual deveria ser a posição das pessoas em relação ao poder político. Jesus reconhece a existência do poder político. Mas Jesus não confunde as coisas. Ele não confunde as coisas de Deus com as coisas de César. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao dizer isso para fariseus e membros do partido de Herodes, Jesus de maneira sábia também mostra que a união deles, a união entre religiosos e políticos, não era uma união de vida. Era uma aliança hipócrita, mentirosa e que promovia o mal. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. E que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pense um pouquinho sobre essa mensagem. E se ela fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Abraços do Ronaldo.